Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Todo final de semana eu venho falar um pouco, sobre mudança de vida. Então, para quem não me conhece ainda, sou o Josué Gomes e aqui no canal a gente fala dos 3 pilares: físico, mental e espiritual. Pelo que eu tenho estudado, nessa minha caminhada, nessa busca de desenvolvimento pessoal, eu entendi que sem esses 3 pilares é quase impossível uma pessoa alcançar a felicidade. Então, aqui no canal, o objetivo é levar informação que ajude as pessoas a mudar de vida. Como eu sempre falo, se você está numa posição na sua vida que você não sabe o que fazer e nem como fazer e nem por que fazer, você está no lugar certo. Fica comigo que aqui eu compartilho o que eu venho aprendendo na minha trajetória, na minha caminhada e que tem feito grande diferença na minha vida. Então, eu peço para você, curta, compartilha, faça com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E vamos lá, no vídeo deste sábado. Vamos falar um pouco de propósito, vamos falar também de idealização e lembrando do que a gente falamos nos vídeos anteriores. Venho falando na sequência, falei de consciência e no sábado passado eu falei sobre o medo. Qual o seu medo? Então todo isso está dentro de um pacote. Por quê? Porque tem N coisas, que envolvem o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento e que interfere diretamente na nossa vida. Começando com as nossas crenças, nossos paradigmas e assim sucessivamente. E muitas vezes, como eu falei, eu falo da minha experiência. Nos vídeos anteriores eu falo de toda a minha trajetória e como foi e como está sendo. E nessa minha trajetória eu descobri que só a informação transforma. Que é sonhos. Vamos falar de sonho, faz parte do propósito. Muitas vezes as pessoas não conseguem sonhar, porque não conseguem ver uma saída, para construir algo diferente daquela realidade que ela está vivendo. Isso foi o que aconteceu comigo, então eu falo bastante sobre isso na minha trajetória. Eu questionava muito a questão assim, por que a vida é tão fácil para uns e tão difícil para outros? Então eu ficava pensando, poxa, fulano vai fazer as coisas fluem na vida dele, acontece assim, acontece assado, e eu trabalho feito um louco e não consigo nada. E aí eu começo a estudar, começo a buscar para entender essas possibilidades. Então, para todos nós, as possibilidades são idênticas. O que interfere? A forma onde a gente foi criado, como a gente foi criado, as crenças que nós desenvolvemos, os nossos paradigmas, que formou a nossa personalidade. E o que tem de interessante nisso? Que tudo isso pode ser mudado a partir da hora que você tem a informação correta e consegue ter a visualização do que você quer. Tanto aqui no canal, vou estar frisando sempre isso, que a base para a mudança é a informação, o conhecimento. E só a informação não serve de nada, porque nós temos muitas informações. Mas o conhecimento só vem com a prática. Você saber não vai mudar a sua vida. Por exemplo, todo mundo sabe que só a informação transforma, que eu falo isso, que é a leitura, e isso a gente aprende, lá no princípio, que é a crença. Você tem que estudar. Seus pais, meus pais e o 99% dos pais sempre incentivam o filho. Você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Então a gente sabemos que temos que estudar. Mas só estudar não resolve, porque a pessoa estuda, como hoje tem muitas pessoas com diploma, eu conheço advogados que não exercem função, professores, por exemplo, formados em geografia, história,
letras, que é uma área que forma muita gente toda semana. Eu conheço também várias pessoas que têm um diploma e também não exercem a função, trabalham em áreas totalmente diferenciadas e não estão realizados com a vida que têm. Então, o que eu estou querendo dizer? É você buscar a informação correta que você possa aprender e aplicar, transformar isso em conhecimento e desenvolvendo a sua vida a cada dia, a cada dia, a cada dia. Hoje, por exemplo, na internet, as pessoas buscam muitos vídeos de gracinha, vídeos para diversões ou vídeos que trazem uma facilidade. Como ficar milionário em uma semana, como mudar a sua vida em 3 meses. Estudando sobre esses assuntos, eu entendi que tem como mudar realmente a sua vida. Mas isso vai acontecer num passo de mágica? Não. Você vai ter que estudar e praticar. Estudar e praticar. E isso é uma construção. Então, só ler um livro, isso vai mudar a sua vida? Vai ajudar, você vai ter informação. Mas a mudança só vai chegar depois que você começar a praticar, praticar, praticar. Eu sempre falo dos livros que eu me identifiquei, né? Como eu me identifiquei com o autor Paulo Vieira, né? E leio os livros dele, acompanho, e é uns livros bastante prática, né? Tem bastante exercício. Paulo Massal também tem bastante exercício, uns livros que eu realmente me identifiquei. Aí outros livros que eu li e continuo lendo, que fez a diferença, que é onde fala da lei da atração. Por exemplo, o livro O Segredo é muito interessante para você analisar como você está pensando. Você começar a entender essa questão da lei da atração. Nessa mesma sequência tem o Chave Mestra. Entendeu? Então, você vai lendo, você vai adquirindo a informação. Quando você começa a praticar, você começa a ter conhecimento daquilo que você está fazendo. Então, resumindo, só a leitura vai mudar a sua vida? Não. Mas se você praticar o que esses grandes mestres, que já tem vários livros, né, já tem história de ajudar milhões e milhares de pessoas a transformar a sua vida, se você ler e praticar, com certeza você vai alcançar a mudança que você busca. Mas aonde está a chave de tudo isso? É você idealizar. Você saber o que você realmente está buscando. Esse é o primeiro passo. Porque na atual conjuntura que nós vivemos, as pessoas não conseguem ver saída. É tipo, o que eu vou fazer? Não sabe. Não tem noção. Não consegue ver além da sua zona de conforto. Criou aquele mundinho ali, não consegue ver além daquele mundo. Não está aberto para olhar além. Né? E fica vivendo num ciclo repetitivo. Sempre as mesmas coisas. Por exemplo, eu vou usar o termo da questão do emprego em si. Né? Que foi o que eu aprendi desde criança, né? Tipo, você tem que ter um emprego de carteira assinada, você tem que ter segurança. E aí você começa a trabalhar numa empresa, vai, digamos que você não é uma pessoa que está buscando ou almeja crescer dentro daquela empresa, ou talvez aquela empresa também não te dá oportunidade para crescer. Aí 2, 3, 4 anos, você já está saturado naquele serviço. Realmente você começa a se estressar, muitos problemas, e você fica saindo, ou você pede para sair, ou é demitido mesmo, mas aí você não sabe o que fazer, você busca um outro emprego. E assim vai, né? Como foi a vida da maioria, até aposentar, até morrer, sempre buscando um novo emprego, um novo emprego. Por quê? Porque está condicionado a ser empregado. Não consegue ver, por exemplo, no empreendedorismo, uma saída para começar a empreender. Ou quando começa, quer repetir o mesmo padrão que era dentro da empresa. Não consegue se liderar. Precisa de alguém estar liderando. Então, ainda não tendo sucesso.
como autônomo, como empreendedor. Isso acontece numa boa maioria. E quando você vai estudando os perfis das pessoas, você descobre que o ser humano, de uma forma geral, são muito repetitivos e todos cometem praticamente os mesmos erros. Como eu falei, né? Aqui no canal eu falo da minha própria história, né? Então, eu vim cometendo uma sucessão de erros e aí não entendia. Falei, poxa, para as pessoas dá certo e para mim não. Por quê? O que está acontecendo? Aí eu comecei a analisar detalhes, né? Em vez de eu buscar a solução, muitas vezes eu apontava, eu buscava culpado. Uma das culpas que a gente gosta de usar. Eu nasci pobre, eu não tive oportunidade quando era pequeno. Meus pais também não teve formação, meus pais não estudou, então não me incentivaram a estudar. E aí você vai, várias. O presidente, o governo não dá condições para pobres, só rico tem. Então isso são nossas crenças. Eu, estou falando de mim, eu acreditava nisso. Que eu não conseguia alavancar a minha vida justamente porque eu achava que as oportunidades eram diferentes. Mas na realidade, as oportunidades é para todos. Vai depender do conhecimento que você tem, da informação com a prática, né? Que só a prática traz o conhecimento do dia a dia. Isso vai acontecer em uma semana, como o pessoal coloca lá, transforma a sua vida em 3 meses. A partir da hora que você começa a fazer um curso desse, se você se dedicar, é o primeiro passo. Mas se você acreditar que em 3 meses você vai ter sua vida totalmente transformada, talvez você se frustre. Mas se você idealizar algo e começar a buscar, né, para 2, 3, 10 anos, com certeza você vai chegar. Você vai alcançar. Desde que isso é algo que você realmente quer. Você não vai desistir no primeiro obstáculo, no segundo ou no terceiro. Você consegue visualizar claramente o que você quer. Você pode até contornar, mas o seu objetivo continua o mesmo. E na realidade, nós, ser humano, a gente desiste muito fácil. Porque não conseguimos visualizar algo além e não acreditamos também que estamos capazes de mudar. Que somos capazes de sair dessa zona de conforto onde a gente se acomodou, que na realidade a gente se acomoda. Reclama que não está bom, mas também não faz nada para mudar. Não está aberto para os novos conhecimentos. Quando você vê algo que é diferente daquilo que você conhece, você até escuta, né? Você escuta, mas você não para ouvir, para prestar atenção naquilo, porque não faz parte do seu mundo. Então, o que eu estou tentando te dizer é que você pode sim mudar a sua realidade, desde que você você consiga saber o que você quer, identificar o que você realmente quer. Se você está contente com o emprego e está feliz, continua no emprego. Não, você quer um outro emprego? É só você analisar a sua trajetória no emprego anterior. Se você não fazer diferente, vai acontecer a mesma coisa. Quanto tempo demorou para você começar a se estressar e se incomodar com o seu emprego? Quanto tempo demorou para você achar que o seu chefe é incompetente, sabe menos do que você, e é ele que não dá a oportunidade para você crescer? Resumindo, o problema não está no seu chefe, o problema não está no seu companheiro de serviço. O problema está exatamente com você, que quer que algo aconteça, mas você não quer mudar a sua realidade, sair daquele mundinho, desse mundinho que você vive, né, que é a sua zona de conforto, que, como eu falei, foi construída, né, com suas crenças, seus paradigmas, devido à forma que você foi criada,
o colégio onde você estudou, a igreja que você frequenta e assim sucessivamente. Então, eu deixo para você essa seguinte frase: tudo em sua volta muda quando você muda. E lembrando, né? Aqui no canal eu não sou a mensagem, eu sou só o mensageiro.